Eu de novo. E aí, pessoal? Eu vou contar para vocês um pouco dessa questão dos seguros, porque eu comentei que ia fazer a reunião e aí já tem um monte de mensagens de algumas pessoas que estão chegando ou que chegaram aqui há pouco tempo ansiosas por saber. Então eu não vou explicar detalhadamente, mas vou falar sobre o assunto no geral. Por que isso? Porque eu vou fazer uma live com a Soraya Licurgo, que é a esposa do Márcio, para quem não conhece a Soraya ainda, o Márcio Licurgo, que é o nosso anfitrião, aquele que foi o primeiro que abriu as portas dessa informação pra gente, né? Soraya trabalha com planejamento financeiro, seguros de vida, planos de aposentadoria, e ela com a Cibele fizeram esse atendimento que foi uma bênção pra mim, porque eu sempre tive muito anseio em organizar minha vida financeira desde o início aqui, mas por mim mesma eu não conseguia. Então, olha como é valioso alguém que pega você na mão e te mostra o caminho certo, né? Além de profissionais incríveis e muito experientes, principalmente a Cibele, que tem muito tempo nisso, a Soraya é uma querida, então eu me senti muito à vontade em colocar os meus anseios, minhas expectativas, aquilo que eu desejo para minha vida no futuro, para o futuro da Esther. Então, super recomendo que assim que vocês façam isso no Brasil, para quem não vier, né? Que eu sei que tem gente que acompanha aqui, mas não necessariamente virá morar aqui. Mas vocês que virão para cá, principalmente, porque aqui a gente não tem como fala? Aquela proteção da família, né? Aqui você tá por você mesmo e num caso de uma necessidade, ninguém do Brasil consegue te ajudar, porque imagina, você precisa de $1.000, quem tem 5, 6 mil reais disponível, né? Considerando que $1.000 é tipo pouco quando a gente tem uma situação mesmo. Então, ter esses seguros, esse planejamento traz uma paz. É essa sensação que eu tô sentindo agora. Voltou aí a imagem, gente? Que travou pra mim. Vocês estão me ouvindo direitinho? A sensação de paz, sabe? De que eu tô no caminho certo e eu tô aproveitando o tempo. Porque quanto antes a gente faz, quanto antes a gente tem os resultados, né? Obrigada pelo feedback. Então, o que eu vou falar pra vocês? Eu já passei Tem uma live aqui. Cadê meu papel? Aqui. Tem uma live aqui que eu fiz no dia que eu fui no Recursos Humanos lá do hospital. Ela ficou em 2 pedaços. Eu vou juntar as duas e botar lá no YouTube. Que eu tava esperando pra entrar no departamento, no Recursos Humanos lá, pra tirar as minhas dúvidas. E quando eu saí de lá com as minhas respostas, né? Por quê? Quando a gente chega aqui e faz a integração no hospital, você não dá conta de entender tudo isso, o que o hospital oferece, né? É muito volume de informação, você tá psicologicamente abalado, você tá naquele momento ali, é um dos seus primeiros contatos no hospital. A minha integração, essa parte também foi durante a integração de enfermagem, então, um monte de gente na sala, algumas pessoas fazendo perguntas. Vocês acham que eu ia abrir minha boca lá no meio de todo mundo pra fazer perguntas? Não sabia nem o que perguntar. Então, eu fiquei só quietinha, tentando entender o máximo possível, aguardando para ler os papéis em casa, porque o que eu não estava entendendo no meu listening eu poderia recorrer aos papéis. Mas como é um assunto muito específico, por mais que eu tivesse lido, aquilo ficou meio assim, eu fiquei insegura das decisões. E eu quero tomar as melhores decisões nesse sentido, porque se eventualmente acontecer alguma coisa, eu esteja coberta, segura. Então, nada melhor do que ter a Soraya e a Cibele, que falam em português, que sabem as necessidades de um imigrante. A Soraya, o marido é enfermeiro, então ela sabe como a gente trabalha, quais são o nosso tipo de renda, né? Um monte de coisa que ficou fácil a conversa, porque elas conseguem me compreender melhor. Então, ambas moram aqui há muito tempo, mas sabem essa sede do imigrante, né? E elas têm filhos também, então foi muito fácil elas compreenderem as minhas necessidades. Foi maravilhoso. Então a gente teve a primeira reunião para elas entenderem a minha vida, do ponto que eu estava partindo para onde eu quero chegar.
Depois a gente teve uma outra reunião que elas apresentaram os produtos que poderiam servir para mim. E aí hoje a gente realmente alinhou. Eu precisava de algumas respostas lá do hospital, que esse dia que eu fui, para a gente definir e alinhar alguns produtos que eu queria adquirir para eu ter esse sossego. Então, o que eu vou passar para vocês aqui? O que o hospital me oferece, tá? Porque só depois que eu soube melhor sobre essa informação, eu tive ferramentas de escolher as outras coisas. É obrigatório? Nada disso é obrigatório. Mas como eu falei pra vocês, tá eu, Eliel aqui com a Esther. Se acontece de eu não poder trabalhar, se acontece de eu ter que fazer uma cirurgia, se acontece de ter um acidente, uma doença crônica, diferente do Brasil que a gente tem os direitos trabalhistas, como funciona aqui, como que eu poderia me ajeitar, qual é o meu plano de aposentadoria. Eu quero parar de trabalhar. Talvez eu trabalhar muito menos do que eu trabalho hoje, né? Então, ter uma perspectiva para o futuro me traz uma paz que eu precisava. Então, primeiro eu vou deixar aqui hoje para vocês o que o hospital me ofereceu, né? O que eu tenho pelo hospital. Aí no dia que eu fizer a live com elas, aí eu explico para vocês o que eu comprei à parte para compensar as coisas que eu achava que precisava, tá bom? Então no hospital, primeira coisa é plano de aposentadoria privada. Porque aqui você tem a aposentadoria do Social Security, que é tipo o INSS daqui, mas eu cheguei aqui com 41 anos, eu vou trabalhar mais 20, sei lá quantos anos. O meu social não vai ser bom, eu acho que de ninguém mas o meu particularmente não vai ser bom, ainda que eu traga a aposentadoria do Brasil, né, o tempo, é um valor pequeno que está longe de ser suficiente. Então, por isso que os hospitais, as empresas já oferecem a previdência privada. Então, no meu caso lá no hospital, eu poderia escolher entre tirar do meu salário de 3 a 10% para ir para como uma poupança e juntando esse dinheiro para na minha aposentadoria, que eu acho que é daqui 20 anos que está no contrato, eu sacar esse dinheiro, né? Então daqui 20 anos eu vou ter uma poupança lá. Por que eu acho importante a gente fazer esses seguros? Porque dinheiro que não tem destino certo, ele some, gente. Porque a gente quer aproveitar e fazer algo, parece que tem a sensação de que o dinheiro está sobrando e a gente não consegue poupar quanto deveria, né? Eu creio que se eu tenho algo certo que eu tenho, que já é débito automático, beleza, eu sou obrigada a fazer o pagamento, a poupar e, além de tudo, eu já tenho garantido lá o meu futuro. Então, no hospital era de 3 a 10%. Quando eu entrei e fechei, eu escolhi o mínimo possível, porque eu não sabia exatamente, estava com receio, né? A internet tá caindo um pouquinho, aí se travar vocês me falam, tá? Depois eu fui estudar melhor e aí eu vi que é assim. Se eu contribuísse em vez de 3, 4%, o hospital me daria mais 2%. Então, a partir de 4% até os 10%, o hospital colabora com 2%. Então, entre 4 e 10 para colaborar com 2, o que eu fiz? Eu passei de 3, que eu já fazia, para 4. E aí o hospital me dá mais 2. Então, 6% do meu salário, todo mês, vai para uma poupança, que daqui 20 anos vai ser a minha aposentadoria. Diferente do Brasil, que a gente recebe a aposentadoria mensal, aqui vem uma bolada de dinheiro. Então, tudo que você guardou nesse tempo, você pega de uma vez. Tem algumas opções que você escolhe receber mensal, mas normalmente eles deixam o dinheiro disponível para você. Se você quiser sacar tudo de uma vez, sim, bem, senão você vai deixar lá e ele fica rendendo juros. Pequenininho, mas fica. Então, a primeira coisa que eu fiz foi adequar o meu 403B, que é o nome do meu plano de aposentadoria lá do hospital. Então, beleza, eu entrei com um plano 3%, aí consegui, depois de tirar minhas dúvidas, melhorar. Então, de 3 foi para 6. Isso já faz bastante diferença no decorrer do caminho. Outra coisa, que no hospital eles me dão já, eu não pago nada.
eles me dão um Long Disability Insurance. O que é isso? Se eu tiver qualquer problema de saúde, mais de 6 meses, que eu esteja inviabilizada de trabalhar por mais de 6 meses, entra nesse Long Disability. Isso já é for free, não desconta nada do meu salário. Se eu precisar desse recurso, eu vou receber 60% do meu salário, tá? Então, não é tudo, mas assim, considerando que eu, nesse momento, estarei sem trabalhar, 60% do salário já é legal. Daí eu pensei, ok, mas e se não for um long disability? Se eu torcer meu pé, sei lá, alguma coisa que for um short disability. Aí, eles mesmo no hospital me sugeriram, me ofereceram um insurance para isso. Então eu pago $50 por mês. E se eu tiver um short disability, alguma coisa que me impeça de trabalhar por um período a partir de 30 dias até 6 meses, eu também recebo 60% do salário. Até 30 dias não entra no short disability porque vai entrar naquele pay time off, que são aquelas horas que a gente vai juntando, que aí a gente pode tirar ou de férias ou quando tá doente, tá bom? Então, até 30 dias pay time off, de 30 dias a 6 meses short disability, que eu tive que decidir fazer, pago $50 por mês. Aí, a partir de 6 meses pra frente, long disability. Daí o hospital já me dá isso já sem eu pagar nada. Outra coisa que o hospital oferece... Deixa eu tomar uma coca. Quem é da Coca-Cola? Outra coisa que o hospital oferece, eles sugerem que você faça, é um seguro de vida. Meu para o meu marido e do meu marido para mim. Eu achei legal que tem essa opção do marido pra gente, né? O meu para o Eliel, eu pago... Na verdade, os dois. É o mesmo valor para os dois. $30 por mês. Se eu for para a Glória, meu marido fica com $200 mil no bolso. Já se ele subir, for para a eternidade, eu vou pegar só $20 mil. Nossa, mas por que essa diferença? Porque o seguro é para o funcionário, né? É para o enfermeiro. Então, tipo, o marido entra de lambuja ali com esses $20 mil, mas aí, por conta disso, eu decidi fazer seguro extra pra ele, tá bom? Então, basicamente, esses são os seguros que o hospital tem disponível. Na verdade, tem uma empresa de seguradora lá. Se você quiser sair com o seguro da sua unha, você sai, entendeu? Mas, assim, o que a empresa, assim... recomenda que você tenha esses aqui. Aí eu fiz um outro também lá no hospital, que eu não coloquei aqui, porque eu acho que é uma coisa extra. A internet. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde, seguro de saúde do hospital. Aqui é assim, é tipo franquia de carro. Então, até um certo valor, que esse certo valor no meu caso é $1.700, eu tenho que pagar. Por exemplo, eu tenho um acidente, torci o pé, fui pro hospital. Tudo que for até $1.700 eu pago. Além disso, o hospital paga. A seguradora, né? Aí eu falei, nossa, $1.700 é um dinheiro, né? Tipo, você não vai morrer por causa disso, mas quase 2 meses de aluguel. Aí existe um outro seguro que eu pago $36 por mês. E aí eles pagam... acho que 80% desse valor para acidente, né? Então, se tem um acidente, tipo, eu tô no parquinho, já aconteceu, a gente tá brincando, a Esther caiu, bateu a boca, cortou a boca, tem que ir pro hospital, né? Aí eles entram com essa ajuda nessa parte do dinheiro. Então, eu fiz isso também, eu falei, por $30 por mês eu não vou ficar, né? Vou fazer. Faz aí. Então, beleza. Aí, o que eu combinei com as meninas? O que eu tinha interesse com as meninas? Mulheres. Sim, são mulheres. Eu queria um short disability pro Eliel. Eu queria um seguro de vida dele pra mim, porque pelo hospital a gente já tem, mas é baixo. Eu queria fazer
outro plano de poupança para mim e um para ele, porque a empresa que ele tá trabalhando hoje não dá nada, nada, é só o salário. Então eu queria um plano de previdência privada para ele e eu queria fazer um plano de juntar dinheiro para a Esther para quando ela estiver na idade da faculdade eu não precisar me preocupar. Porque aqui as universidades são todas privadas. Existem muitas maneiras de ter uma bolsa de estudos. Se a criança tem notas altas, se de repente está em algum esporte, tem várias maneiras. Porém, eu pensei, eu acho que se eu puder fazer uma poupança ainda aí na época da faculdade dela e não me preocupar com isso, melhor. Se ela ganhar a bolsa, melhor ainda. Então a gente vai ter a bolsa e o dinheiro, né? Então, fechei isso com as meninas também. Quanto antes você faz o seu filho, melhor. Porque daí você consegue pôr menos dinheiro, porque você tem mais tempo para ir poupando. E outra coisa legal é que não necessariamente ela precise usar esse dinheiro na faculdade. Ela pode usar o dinheiro como quiser. E como ela tem 4 anos, quando ela sair da universidade, a gente vai ter o dinheiro inteiro ou para pagar a universidade, que você pode pagar no final, tem umas estratégias, né? Ou, mamãe, eu não quero fazer universidade, ou então eu vou fazer universidade na Europa, eu não sei, eu quero montar um negócio, quero fazer missões, o que ela quiser da vida dela, né? A gente vai ter esse dinheiro, então não obrigatoriamente é usado na universidade, não tá ligado a nenhuma instituição, e isso dá uma flexibilidade. Inclusive, daqui 10 anos, contribuindo, se eu quiser tirar o dinheiro, como eu sou mãe, né, que eu sou a responsável até a maioridade dela, se eu quiser tirar o dinheiro da conta dela e fazer qualquer coisa para nós, como família, né, não necessariamente para a faculdade, também pode. Então, são maneiras da gente poupar dinheiro, nunca se sabe sobre o futuro, né, principalmente, como eu falei para vocês, a gente que tá fora do país, a gente que tem planos, eu quero poder passear, eu quero comprar minha casa assim que possível e ir pagando o máximo possível para daqui 20 anos de repente eu não ter nenhuma parcela para pagar ou ter muito pouco para pagar. Também quero chegar na cidade com um carro pago, óbvio, né? Isso é muito mais fácil de resolver. Mas assim, aí esses dinheiros que a gente vai recebendo, você consegue planejar outras coisas. Então, eu já vou ter minha casa, meu carro, a Esther já tá garantida na faculdade, eu posso fazer muitas outras coisas. Eu posso comprar uma outra casa, ou eu posso viajar, ou eu posso deixar de trabalhar se eu quiser e só ter aquela renda para sobreviver, enfim. Oi, Tônia, um beijo pra você. Então, tem tantas possibilidades, o importante é sempre se planejar. Hoje eu tenho muito pique de trabalhar, né? Eu me sinto plena, assim, para trabalhar, para aprender. Mas a gente sabe que daqui 5, 10, 20 anos, você vai mudando a mentalidade, assim. Você vai querendo trabalhar menos, fazendo menos esforço físico, que na nossa profissão a gente faz muito esforço físico. Tem dia que eu saio derrotada, então... Sei que de repente sair da assistência direta, fazer outras coisas, estudar, eu não sei, né? Existem milhões de possibilidades para o enfermeiro aqui. Então, eu penso que se eu tiver uma coisa certa para o meu futuro, né, na aposentadoria e principalmente para a Esther, eu tenho mais liberdade de administrar o meu futuro mais, mudar de área, de fazer alguma coisa. Ainda voltou. Então, assim, eu super recomendo que vocês assistam a live que eu vou fazer com a Soraya Licurgo e com a Cibele. Elas vão trazer essas informações voltadas para o enfermeiro imigrante. Eu super recomendo que vocês cheguem aqui e vão no hospital, entendam o que está rolando lá dos benefícios de vocês, mas que se sintam em paz e não compreender de imediato aquilo que está sendo explicado, porque é realmente bem tricky, assim, é diferente do que a gente está acostumado do Brasil. O plano de saúde é diferente, o plano de assistência de aposentadoria é diferente, short disability, long disability, você fica assim, você fica, meu Deus, fica até tonto lá na hora. E fica com vergonha de perguntar também, né? Aí depois eu fui entender melhor e aí, assim, eu marquei um horário e foi só com o profissional lá eu me senti mais à vontade.
e realmente tinha como formar as perguntas, eu já tinha um conhecimento mais adequado para poder entender melhor. Então, quero deixar já esse convite aberto, a gente não marcou a data ainda, mas vai ser uma live que vai esclarecer essas questões, principalmente a aposentadoria, né? Quem não quer ficar tranquilo a respeito do futuro, né? Abram a mente de vocês entendendo que não é melhor ou pior as coisas aqui nos Estados Unidos a respeito de plano de saúde, aposentadoria. Tem muita gente que tem a cabecinha bem fechada pelas questões do Brasil, né? São países diferentes, com culturas diferentes e projetos de vida diferentes, tá bom? Se você considera melhor ou pior, vai de cada um. Eu creio que aqui a gente tem mais controle da nossa vida financeira. A gente tem como fazer mais dinheiro, a gente é mais valorizado. E se a gente, desde o comecinho, já se organizar e guardando e se planejando, a gente tem chance de ser um velhinho muito mais... com a vida muito mais digna, não dependendo da ajuda dos filhos, aquela situação que a gente vê no Brasil, muito triste, né? Aqui, se você precisar na velhice trabalhar, você pode. É legal ver um velhinho trabalhando? Não, a gente imagina que uma pessoa de idade deveria ter mais sossego. Mas se a pessoa precisar, ela tem essa possibilidade, ao contrário de no Brasil, que as portas inclusive se fecham, né? Então eu creio que aqui seja mais justo, sabe, essa questão. Se você plantar, você vai colher. Isso é muito positivo, porque depende de cada um. Você não fica vítima de um governo, vítima de um sistema econômico. Você faz seu planejamento, trabalha, conquista aquilo. E as pessoas que correm atrás aqui são muito bem-sucedidas. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que chegaram aqui sem dinheiro, inclusive sem documento, e hoje em dia estão ricas, porque resolveram trabalhar, tiveram a benção de Deus mesmo, né? Eu creio que quando a gente tá no caminho certo, as portas se abrem ainda mais, então tem uma vida assim financeira que elas jamais teriam no Brasil, porque aqui o acesso, as oportunidades são muito melhores. Então eu encorajo que você tenha um olhar pronto a essa mudança, e que realmente você faça aquilo que deve ser feito, né? Às vezes o pessoal procrastina muito essa questão. Eu vou ver a aposentadoria, eu vejo depois. Só que a vida passa, né? Quando você vai ver, já passou e você perdeu 5 anos de rendimento. E tem mais uma coisa, se a gente acostuma a viver sem aquele dinheiro já, porque tudo que eu tô comprando vai cair no débito automático, eu nem vou ver esse dinheiro. Não é uma escolha, já vai estar lá, pagou, já era. Então eu já vou aprender a viver, já começar a vida aqui sem essa quantia de dinheiro todo mês. Porque uma vez que você cria um hábito ali, regula a sua vida gastando X, depois para você tirar, aí você vai achar que não vai ser possível, né? Não é suficiente, como é que você vai deixar de pagar certas coisas. Então, começar já certo, top. É claro que quando o marido começa a trabalhar, você tem mais essa flexibilidade, né? Quando é só o salário da enfermeira, você vai viver de boa, mais uma vez, porque tá rolando uns papos de que não é suficiente. É suficiente, tá? Você vai comer bem, você vai morar confortável, com dignidade, você não vai faltar nada pra sua família. Pode não sobrar dinheiro, mas no Brasil nunca sobrou, inclusive faltou, e é capaz de você não ter metade do que você tem aqui chegando. Né? Vamos abrir a mente para dar crédito àquilo que deve ser creditado, né? O começo aqui já é muito bom, ainda que seja pouco diante do que virá, né? Então, já busquem esse tipo de informação também, que eu não tive, né? Era muito assim. E também, embora tivesse talvez a informação, eu não tive cabeça de ver antes. Então, eu creio que esse foi um momento oportuno, um momento que eu estava pronta para resolver essas questões, e eu amei. Hoje eu estou na paz, sabendo que a Esther vai ter a faculdade dela, seja lá a circunstância que for, sabendo que eu e o Eliel vamos ter a nossa aposentadoria, e a dele, inclusive, daqui 12 anos, ele já tem esse benefício, passa voando, né, gente? Meu marido tem 54, vai fazer 54 esse ano.
Então, com 66, ele já pode fazer uso desse benefício. Claro que se ele estiver trabalhando e estiver bem, a gente pode deixar o dinheiro lá rendendo e continuar contribuindo, enfim. Mas é uma garantia que daqui esse tempo a gente, né, já vai ter isso. E eu realmente creio que as coisas colaboram se você tiver uma atitude, sabe? Não esperar o dinheiro sobrar para fazer esse tipo de investimento. Vai, faz e se vira para pagar. Então, nem que você faça um extra, nem que você abra mão de algum prazer prazer imediato, sabe? Tipo uma roupa ou uma coisa qualquer aí do dia a dia. Vale a pena abrir mão disso e pensar no futuro, porque ele chega, né? Outro dia eu era uma menininha aí de 20 anos e hoje já tenho 40, continuo uma menininha, continuo cheia de pique de energia, de vida, que eu vejo gente com 40 anos que parece que já tá entregando os pontos. Não, pra mim eu tô a mesma cabeça, inclusive ainda mais animada, porque hoje eu dou muito mais valor para as coisas do que quando eu tinha 20 anos, né? Então, apenas façam, busquem informação, fiquem ligados aí. Logo lá usou de novo. Logo eu vou trazer essas convidadas que são super especiais, que gente linda, pessoa que tem um coração disposto a colaborar, vai muito além do profissional. Eu sou muito grata, eu sempre fui muito grata a tudo que o Márcio Licurgo fez por mim, mesmo indiretamente, depois mais próximo, que eu tive alguns contatos com ele durante o meu processo, né? E depois pude conhecê-los, visitá-los na casa deles, foi tão especial, tão emocionante. E hoje eles estão, mais uma vez, através da Soraya, presentes aqui no meu processo, né, da imigração americana, de vir pra cá, planejando o meu futuro. Então eles estiveram lá no meu passado, estiveram quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e voltar pra sempre, que eu nunca vou esquecer dessa mão, né? A dedicação dela, as horas que a gente ficou conversando, enfim. Eu super recomendo que vocês assistam a live e depois, no momento certo, vocês procurem por elas para fechar os seguros também. Planejar o futuro é uma bênção, porque ele chega, né? Então é isso. Agora eu vou... Ah, que linda. A Monique tá falando que foi muito emocionante o encontro de vocês. Foi mesmo. Vocês me mandam muita mensagem assim, falando, eu quero muito conhecer você e tal. E eu acho muito legal a gente ter essa oportunidade, né? Teve uma enfermeira que mora lá em São Bernardo, e eu morei lá, né, antes de vir pra cá. E aí o marido dela falou, eu quero fazer uma surpresa pra minha mulher, ela te segue e tudo. A gente pode se conhecer no shopping, do nada a gente finge que tá encontrando. Eu falei, gente, que é isso? Parece que eu sou até famosa. Ele, não, ela quer muito ter essa oportunidade, né? Aí eu falei, lógico, vocês podem vir aqui na minha casa. Eles foram lá, a gente jantou, porque com a Esther pequena no shopping eu não ia conseguir falar com eles, né? Aquelas correndo, subindo nas coisas. E daí eu falei, não, vem aqui em casa que a gente vai ter um tempo de qualidade. Aí foi muito legal. Eu acho muito interessante. E quando eu fui lá na casa do Márcio, eu tava muito emocionada. Ainda cheguei lá, tava a Faela, tava a Grazi. Foi muito legal ver as pessoas que me inspiraram, né? Foi muito legal mesmo. Então... tenho muita gratidão, muito carinho por eles. É isso, deixa eu ver os comentários de vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha, põe na caixinha, por favor. Já são 2h30 aqui. Eu vou bem descansar agora, que eu já fiz o que eu tinha que fazer em casa. E eu, embora tenha dormido bem durante o dia ontem, né, que foi meu pós-plantão, e dormi à noite no horário normal, sem problemas pra dormir. Eu tava cansada, dormi. Acordei cedo, né? Acordei, era 7 horas. Quero ficar de boa, sabe? Aquela sensação de ambição cumprida. Então vou deitar no sofá e descansar um pouquinho. Tem uma pergunta aqui. Você dá mentoria para ir aos Estados Unidos? Eu tenho um workshop que chama da Decisão ao Green Card, onde eu te ensino passo a passo, minuciosamente, todas as etapas e a ordem, os valores que você vai pagar no seu processo, as empresas que você vai ter que acessar. Eu tenho uma lista de sites que eu vou te passar para você entrar durante o seu processo, toda a parte migratória, como se preparar para o NCLEX e para a prova de proficiência. Eu dou uma geral do NCLEX nesse workshop. Aí depois tem um workshop só sobre o NCLEX, porque ele é denso, então precisa de um tempo exclusivo para ele.
O workshop do NCLEX vai ser dia 11 de fevereiro. Tá chegando. O tempo de trabalho no Brasil é incluído nos Estados Unidos? Sim, tem como você trazer esse tempo para a sua aposentadoria do Social Security. Algumas pessoas dizem que vale a pena, outras pessoas dizem que é melhor continuar pagando no Brasil e ter a aposentadoria lá e a outra aqui. Essa parte da aposentadoria do Social Security eu não tenho muito conhecimento, porque tudo isso que eu tratei aqui são planos privados. Mas, independente se você vai trazer a sua aposentadoria ou se você vai começar uma nova, não é muito. Então, ela vai ser insuficiente para você ter uma vida confortável da mesma maneira. E até porque a sua aposentadoria no Brasil, vai que você tem 5 mil reais, eu não sei quanto é o teto, vira $1.000, então, tipo, não é muito, né? Eba, estou muito curiosa para saber melhor e quando eu estiver aí, já ir preparada, isso. Ai, gente, é muito bom ter a oportunidade de ter esse conhecimento, né? Angélica, fala uma semana pro NCLEX, quais são suas dicas? Desacelerar, só revisitar aqueles tópicos que você tem mais dificuldade, por exemplo, aquelas coisas que são visuais, né? Você tem que lembrar a tabela dos exames laboratoriais. Então, tipo, todo dia refrescar sua memória daquilo. A minha era no painel da televisão do meu quarto. Eu escrevi com caneta e ficava olhando aquilo o tempo todo. E quando eu cheguei lá na prova do NCLEX, eu escrevi no papel que eles dão. Alguns, né? Os mais críticos. Então, revisitar os assuntos mais difíceis pra você. Essas coisas que são visuais. Aí, 2 dias pra prova, né? Nada, estudar nada, larga tudo, não vai ser na véspera da prova que você vai aprender alguma coisa. Então, tem um dia mais leve, tenta descansar, tenta comer direito, né, comer saudável, dormir bem na véspera da prova, nem que você tome alguma coisa pra você e dormir cedo, porque senão a gente fica fritando, a cabecinha não para e é ruim, né? Aí chega lá na prova cansado. E principalmente acreditar naquilo que você fez. Eu imagino que se você tá em uma semana da prova, normalmente você deve ter tido uma boa preparação, né? Acreditar no seu potencial. Eu vejo muita gente muito insegura. Se você não confiar em você, ninguém mais vai confiar, né? Então, na hora de sentar lá pra fazer a prova, senta confortável na cadeira. Eu baixei minha cabeça, orei a Deus, falei, Senhor, me dá clareza, né? Abra os meus olhos para que eu entenda o que está sendo perguntado. Ainda falei assim com Deus, eu não quero um milagre, eu não quero que eu adivinhe a resposta, porque eu não acho que isso seja justo, né? E Deus, acima de tudo, Ele é justo, mas eu quero, Senhor, por favor, me faz a minha mente ficar aberta, que eu não fique nervosa, que eu consiga lidar bem com a prova. E foi assim que foi feito. Com 75 questões, minha prova fechou. A internet voltou. Na hora você sai de lá achando que você morreu, né? Mas daí depois eu vi que eu passei. Então eu realmente creio que você acreditar em você mesmo faz bastante diferença. Eu desejo que você passe, mande notícias aqui que eu adoro saber, tá bom? Beijo pra vocês, pessoal. Agora eu vou curtir 2 horinhas de folga aqui até a Esther chegar aqui. Quando a Esther chega, é uma alegria. Aí brinca pra cá, pega, é cabaninha, é jantar, é tudo. E aí eu não consigo mais ficar de boa. Vou aproveitar meu sofá novinho que chegou, que tá ali uma delícia. Fiquem com Deus. Até mais.